Oi, eu sou a Amanda, estou agente de comunicação do Seção Metropolitano 2 e nesse vídeo a gente vai falar sobre redes sociais. Estar presente nas redes sociais é hoje fundamental para qualquer empreendimento. A nossa sociedade como um todo tem passado por uma transformação nos meios de consumo, a gente passa cada vez mais em frente às telas, às telinhas principalmente. E a gente consegue observar que as grandes marcas, as grandes empresas estão acompanhando essa transformação, estão investindo cada vez mais nesse tipo de marketing do que no marketing tradicional. Por exemplo, a gente vê campanhas publicitárias enormes hoje com foco nos comerciais do YouTube, muito mais do que nos comerciais da televisão, como era alguns anos atrás. E a boa notícia é que a publicidade dentro do marketing digital ela é mais acessível em vários aspectos de recurso para todas as pessoas. E eu digo isso no sentido de começar a criar esses anúncios e divulgar o seu empreendimento. Para esclarecer, nesse vídeo a gente vai falar sobre redes sociais no geral, independente de qual seja o canal que você escolha construir a sua presença digital, consolidar a sua presença digital caso você já esteja presente. Então vamos fazer uma brincadeira que eu sempre faço nas formações, ó. Quantas redes sociais você conhece aqui dessa imagem? Pausa o vídeo aí e dá uma olhadinha. Essas são só algumas, existem muitas outras redes sociais diferentes e cada vez aparece uma nova, né, que é uma nova febre, a da vez. Claro que a gente tem algumas que são mais estáveis e tem um público já mais consolidado. Mas qual que é o meu objetivo aqui apresentando essa mundaréu aí de rede social para vocês? É dizer que cada rede social vai demandar um planejamento de mídia específico. E é por isso que nem todas as marcas estão presentes em todas as plataformas. Por exemplo, se eu vou produzir um conteúdo de vídeo, como a gente está fazendo aqui, qual que deve ser a plataforma-alvo para esse tipo de conteúdo? O YouTube, que é onde a gente está. Qual que é o foco do WhatsApp, né? Comunicação, é a conversa mesmo, em geral. Claro que a gente tem o espaço lá dos status, que funciona parecido com os stories, né, do Instagram. A gente consegue fazer alguns anúncios ou jogar alguma mídia ali, que fica exibida por 24 horas. Mas o foco do WhatsApp não é produção e divulgação de conteúdo em si. Quando a gente fala do Meta, né, que agora o Instagram e o Facebook, eles estão integrados numa mesma plataforma de gestão, que chama Meta, aí sim a gente fala de um conteúdo específico, né? Que são imagens, que são vídeos, que são textos curtos, né? Ninguém fica lá no Facebook, no Instagram procurando textão para ler. E aí quando a gente vai para o antigo Twitter, que hoje se chama X, a gente fala de textos curtos, né? As pessoas vão lá para poder emitir opiniões, conversar sobre determinados temas. A gente vê muito mais texto do que imagem e vídeo. LinkedIn é uma rede mais corporativa, se você quiser marcar sua presença lá, você vai se colocar como a pessoa empreendedora, né, proprietária do empreendimento tal, vai contar um pouquinho da sua trajetória, vai mostrar como que você faz para gerenciar esse negócio, ou você tem como criar uma página do seu empreendimento também lá dentro do LinkedIn. E aí tem TikTok e Kawaii, que são vídeos curtos, né? A gente tá no YouTube, que são vídeos mais longos, geralmente com o objetivo de ensinar alguma coisa, né? E aí o objetivo desses vídeos curtos é mais entretenimento, por mais que as duas sejam plataformas de vídeo, são propósitos diferentes. Tem o Pinterest ou Pinterest, depende de como se fala aí, que é muito conhecida pelos nossos artesãos aqui do Sessol. Eles pegam bastante inspiração lá, né? E o Pinterest, o legal é que ele não é uma rede muito focada em relacionamento. É claro que você tem um espaço ali para comentários, mas o objetivo é mais ser um repositório de imagens. É bacana, às vezes, para alguns empreendimentos, pensar nessa possibilidade de se tornar referência naquilo que você trabalha, naquilo que você produz, né? Começar a postar as suas peças ali, para suas peças inspirarem outras pessoas, como você se inspira nas peças daquelas pessoas. E aí, definido então, Amanda, qual canal que eu vou escolher? Primeiro você vai escolher aquele canal que engloba mais o seu público, né? Se eu quero falar com uma galera aí 40 a mais, eu vou pro Facebook, foi uma geração passada que estava mais acostumada com essa ferramenta. Se eu tô ali na faixa dos 30, 20, 30 ali, eu fico no Instagram. Se eu quero falar com os adolescentes e jovenzinhos ali até os 22, 25, é a galera do TikTok. Então, depende de com quem eu quero conversar, depende da forma como eu quero me expressar, se eu quero falar sobre vídeo, se eu quero falar em texto, se eu quero mostrar apenas imagens.
E depende também da sua afinidade com a ferramenta. Não adianta nada você dizer que quer fazer vídeo para o YouTube se você não tem o mínimo conhecimento, a mínima disponibilidade de aprender a utilizar, de aprender a fazer edição e etc. Então, todas essas ferramentas elas vão exigir planejamentos e conteúdos específicos. E investimento de tempo e talvez recurso financeiro também para que você consiga aprender a utilizar aquela plataforma da melhor forma possível. Para quem está começando, não tem nenhuma rede social, a gente sempre recomenda aqui trabalhar com o Instagram, porque é uma demanda que a gente percebe muito nos nossos eventos, nas nossas feiras que a gente participa. O público sempre pergunta, né? Vê um empreendimento, conhece um trabalho específico, pergunta, tem Instagram? Então acaba que o feed, o perfil do Instagram ali, ele tá quase que substituindo aquele cartãozinho de visita tradicional, né? A pessoa começa a seguir ali, se interessou pelo seu trabalho e já tem ali o seu meio de contato, outros produtos que você às vezes não está exibindo ali naquele momento. Então é uma porta de entrada bem legal, a gente sempre recomenda aqui começar pelo Instagram, desde que você tenha intimidade, disponibilidade suficiente para poder aprender a lidar com a ferramenta. E aí falando então de redes sociais no geral, independente do canal que você tem escolhido, se é YouTube, se é Pinterest, se é Instagram, Twitter, enfim, de todas essas possibilidades que a gente conheceu, como que eu faço para poder me posicionar e estar presente nessas redes sociais? Primeiro de tudo, crie conteúdo. É um universo de muita informação por segundo, então tem muita coisa sendo compartilhada a todo instante. E a gente não pode ser engolido por essa enxurrada de conteúdos. Nós temos que sim produzir os nossos próprios conteúdos. E o que é esse conteúdo? São fotos, imagens do meu produto, é um texto sobre o meu processo produtivo, conteúdo no geral. Aqui a gente não está falando do formato do conteúdo ainda, porque isso varia de acordo com cada rede social. E aí, quais são os meus 2 princípios norteadores quando eu falo em produção de conteúdo? Isso aqui tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Relevância e constância. Relevância, porque se não for um conteúdo atrativo para minha audiência, se aquilo não despertar nenhum sentimento nele, se aquilo não ensinar nada para ele, se aquilo não encantar de alguma forma, esse conteúdo não vai ser relevante, então ele não vai gerar engajamento nenhum, eu vou estar só perdendo meu tempo e desperdiçando o tempo da minha audiência. Então produzam conteúdos que tenham algum tipo de relevância. O que é essa relevância? É ensinar alguma coisa, é mostrar uma curiosidade, é simplesmente mostrar uma coisa bonita, falar sobre uma curiosidade, alguma coisa que desperte a atenção da sua audiência. E quando a gente fala de constância, aqui tem um ponto muito importante. Por mais que a gente fale de uma rede social específica, não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica. Não dá pra gente dizer que você tem que postar tantos stories por dia, tantos reels por semana, fazer tantas publicações. Isso não existe. O que vai funcionar melhor para cada empreendimento tem que ser medido na prática. Ah, Amanda, então qual que é a minha constância ideal? A sua constância ideal, enquanto pequeno empreendimento de economia solidária, é aquela que você consegue cumprir. Se eu estou dizendo, se eu estou me propondo que toda terça-feira ou uma vez por semana eu vou fazer uma publicação no meu feed do Instagram, eu tenho que cumprir aquilo dali. Se eu estou dizendo que todos os dias eu vou postar ao menos um story no Instagram, eu tenho que cumprir aquilo dali. Se eu estou dizendo que 2 vezes por semana, segunda e quinta, eu vou colocar um conteúdo novo no Pinterest, eu preciso cumprir aquilo dali. Porque precisa existir um padrão, o algoritmo ele tem que entender que eu estou produzindo naquela frequência. Não é que se eu postar todo dia vai ser melhor para mim. Depende do que eu estou postando. Se eu for postar por postar, sem estratégia nenhuma, não faz sentido. É claro que o ideal é a gente ter a frequência mais elevada possível, porque quanto mais a gente publica, maior o tráfego, né? E a gente tem uma possibilidade de engajamento maior. Se você não lembra desses conceitos, volta lá no nosso videozinho sobre marketing digital. Outro ponto muito importante quando a gente fala de produção de conteúdo nas redes sociais: interaja. O próprio nome já diz, é uma rede social. A gente espera que crie-se relações entre a sua marca, a sua empresa e a sua audiência. Que isso aconteça numa via de mão dupla. Não adianta nada ficar postando, aí vem uma pessoa e faz um comentário e eu não respondo esse comentário, eu não interajo com esse comentário. A pessoa envia para outra, uma amiga, qualquer coisa que seja, e aí essa amiga ou etc. entra em contato comigo e eu não respondo essa mensagem. Então não adianta ficar lá só
despejando conteúdo, por mais que seja um conteúdo relevante, por mais que eu esteja respeitando a minha constância, se eu não tiver tempo, paciência e etc. para poder interagir com o engajamento que eu estou recebendo da minha audiência. E aí também tem um ponto que a gente precisa levar em consideração. Ah, Amanda, quem é a minha audiência? A partir do momento que você abre a janelinha do digital, você está se colocando ali para o mundo inteiro. Você tem que entender que quem está vendo aquilo que você está compartilhando, que você está publicando, não são só os seus clientes. São os seus potenciais clientes, aquelas pessoas que ainda não compraram de você, são potenciais admiradores, aquela pessoa que não consome o seu produto, não sei, um homem que você só faz peças femininas de crochê, mas ele adora aquele teu trabalho, então ele não é teu cliente, mas ele admira muito teu trabalho, ele vai compartilhar para outras pessoas, essas outras pessoas podem comprar, e aí esse admirador ele também faz parte da minha rede. Além dos admiradores, apoiadores, a gente tem que estar ciente também que a gente está se abrindo aos possíveis concorrentes. E tá tudo bem, a gente não tem que esconder nada da concorrência, porque se fulano vê, ele vai copiar, ele vai fazer igual. A gente tá no digital, tem espaço para todo mundo. E ninguém faz o que eu faço da forma como eu faço. Porque eu tô falando de um trabalho artesanal. Eu tô falando de outra qualidade, de um alimento, da agricultura familiar, por exemplo. Então entendam que a minha audiência é muito mais do que os meus clientes e potenciais clientes. E por fim, uma mensagem final que eu quero deixar para vocês, que eu sempre deixo nas formações, que é: antes feito que perfeito. É claro que o planejamento ele é muito importante, saber qual é o tipo de conteúdo, com que frequência e etc, estudar sobre aquela ferramenta que eu vou utilizar, mas executar é fundamental. Porque se eu ficar só planejando, se eu ficar só esperando ter uma câmera boa, se eu ficar só esperando ter iluminação ideal, se eu ficar só esperando quando eu fizer aquele curso de saber como aparecer nos stories, eu não vou para lugar nenhum. Então tem que dar o primeiro passo, tem que agir com aquilo que você tem naquele momento, fazer o seu melhor com as condições que você tem. E aí vocês vão ver que a prática realmente leva à perfeição. A gente começa a se habituar ali com aquela ferramenta, a gente começa a se habituar com essa produção de conteúdo, com o engajamento, com a interação e etc. E o processo começa a acontecer naturalmente. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra gente. Se inscreve no canal e acompanha as novidades, porque ainda vai ter muito mais conteúdo aí sobre rede social, Instagram e etc.